Olá, boa noite. Mais uma vez, cuidando de você no ar, o programa da TV Rio Doce, que tem o objetivo de levar até você saúde, bem-estar, qualidade de vida, como ferramentas para você cuidar da sua saúde, a sua, da sua família, de quem você gosta, de quem você ama, quem você quer ajudar, através das informações. E no programa de hoje, a gente vai falar de uma doença, ou de um grupo de doenças que assustam muito, que matam milhões de pessoas no mundo por ano. E a ciência e a medicina ainda lutam muito para descobrir, ainda muito que se avançar em termos de pesquisa, em termos de tratamento, mas também há muito que se falar em termos de prevenção. Estamos falando sobre câncer, e são diversos tipos. E hoje, especificamente, a gente vai falar da relação da nutrição, do que comemos e bebemos com câncer. Num programa que a gente fez há algum tempo, falamos sobre a relação de quem está diagnosticado, está tratando a doença com a nutrição. E agora a gente vai falar no aspecto mais de causa e principalmente prevenção. E a nossa convidada, novamente, é a nutricionista, que é especializada em nutrição oncológica, Renata Lima, que aceitou o nosso convite de voltar ao Cuidando de Você para falar desse tema. Renata, boa noite, obrigado por estar de volta. Boa noite, é um prazer sempre estar aqui falando de nutrição, né, de saúde no programa. Pois é, a nutrição, o que a gente come, o que a gente bebe, ela tem relação diretamente naquilo que a gente é e como nós estamos, né, especificamente em relação à saúde. Em relação ao câncer, não é diferente, né? A relação é total, não é isso? Tudo que a gente já sabe hoje, né, tanto de prevenção quanto que pode causar o câncer relacionado à alimentação, já são casos assim, já são fatores comprovados, né, cientificamente, por pesquisas mundiais. Essas pesquisas estão sempre sendo atualizadas e até a gente fazer mesmo essas determinações, né? Hoje a gente sabe que pelo menos 30% dos casos, a OMS já divulgou isso, poderia ter sido evitados com mudanças no estilo de vida. E a nutrição passa muito por essa relação de estilo de vida, né? Pois é, quando se fala de câncer, né, se fala muito questão de fatores de riscos, de causas, para se entender a doença, de se entender como surgiu a doença, né? E muitas pessoas falam a questão hereditária, a questão genética e tudo mais. Mas existem fatores externos também, como a própria nutrição, e isso no estudo, né, do câncer, no aspecto de tratamento, de conhecer a doença e na prevenção. Então a gente tem esses vários fatores que têm que ser levados em conta, né? A pessoa às vezes é diagnosticada com a doença, mas não tem histórico na família. Isso. Aí vai descobrir um outro tipo de fator, de causa, não é? Então também tem que se estudar toda essa gênese do câncer, não é isso? Isso mesmo. A gente tem um fator hereditário, né, que a gente não pode descartar isso, mas de 80% a 90% dos casos tem a ver mesmo com fatores ambientais que a gente fala, que não é só o comportamento, mas ambiente também. Então, às vezes, um fator de risco que você tem no seu ambiente de trabalho, como raio-x, agrotóxicos, ultravioleta, né, o caso do cigarro, da bebida alcoólica e a alimentação, o sedentarismo, a gente vai listar direitinho quais são. Isso tudo são fatores ambientais externos que a gente não controla. E a gente tem os fatores hereditários, na verdade que a gente controla, né? E os fatores hereditários que a gente não controla, que também tem a ver, junto com os fatores ambientais, né, de comportamento, vão ser a causa do câncer. É importante a gente saber que a causa do câncer, ela é multicausal, então não é simplesmente uma única causa. Aí eu sempre comi muito açúcar, então por isso que, né, teve o câncer. Tem também, às vezes, um fator hereditário ou um outro comportamento. Então, assim, são vários fatores ligados. Por isso que é muito importante a gente conhecer esses de comportamento, que é o que a gente consegue evitar, né? Porque a pessoa pode dizer, eu tenho um histórico familiar de câncer muito grande, né? Mas a genética em si, a hereditariedade assim, em si, ela não é um fator causal principal, quer dizer, é líquido e certo, né? Que minha mãe e meu pai teve câncer e eu vou ter também. Então, ao longo da vida, além da questão hereditária,
além da questão genética, vários fatores vão se somando àquele e potencializam o surgimento. Isso, porque na verdade o câncer, né, a formação do tumor é ali uma agressão nas células. Então, se a gente tem, por exemplo, a gente tem alguns elementos, né, algumas coisas que a gente faz, alguns alimentos que a gente consome, que vão proteger essa célula e diminuir esses danos, e tem alguns outros fatores que a gente faz que vão potencializar esses danos. Então, junto ainda com o fator hereditário, a gente coloca ainda mais em risco para desenvolver o câncer, né? De fator hereditário, a gente tem o câncer de mama, né, já comprovado, de intestino, de estômago, que tem um forte fator hereditário. Mas os outros têm muito a ver mesmo com fatores externos, ambientais. Eu vou no cerne da sua especialidade, que é a questão dos vilões, né? Se tratando de câncer, quais são os principais vilões em relação à nutrição? Pois é, a gente tem bebida alcoólica, que até então, né, como a gente estava conversando antes, tinha uma recomendação de quantidade, mas agora a recomendação é não consumir, é uma recomendação nova. Então, qualquer quantidade já coloca a pessoa em risco. Uma alimentação rica em embutidos, carnes processadas, então a recomendação também é não consumir, que aí envolve salsicha, presunto, mortadela, bacon, então é não consumir. Carne vermelha em excesso, hoje a recomendação são 2 porções, então até no máximo ali 500 gramas por semana de carne vermelha, mais do que isso já coloca em risco para câncer de intestino. Uma alimentação baixa em fibras, então com muito pouco consumo ou nada de hortaliças, que são principalmente as folhas, né? E de verduras, vegetais também no geral, e de frutas, uma alimentação pobre ou que não se consome, que também coloca as pessoas em risco. Isso em relação à nutrição. Os outros fatores ambientais, tem o sedentarismo, que está aí também no topo, né, como colocar em risco, e o tabagismo, que está em primeiro lugar como fator de risco aí externo. E a gente vê que isso é o risco de aumentar, e a gente vê que tem realmente, às vezes aumenta muito o casos de câncer, aí se fala, não, está se diagnosticando mais, porque está sendo possível fazer um rastreamento maior, né, mais exames, pessoas estão procurando mais e se diagnosticando mais por isso. Mas também tem aumentado o número de casos devido a esses fatores que você disse, que é tudo hoje que nós estamos fazendo errado, né? Não você, mas nós como um todo, né, que não nos atentamos para essa questão da alimentação, do que bebemos, do que comemos, e essa relação com vários tipos de doença, principalmente com câncer. Então, hoje o alerta é vermelho, né? Porque o que se come hoje, infelizmente, e aí a gente coloca principalmente as crianças, né, que são as futuras gerações que podemos ter aí uma geração toda adoecida devido a esses fatores, principalmente em relação à alimentação. Aí vai o alerta para pais irresponsáveis, né? O que servir para essa criança? Então, a alimentação infantil é algo que vocês da área da nutrição e da área médica como um todo devem estar muito atentos e preocupados com essa alimentação de hoje das nossas crianças, né? Isso mesmo, que tem mais 2 fatores ainda importantíssimos que agora a gente falando de criança, eu esqueci de comentar, que é em relação ao peso, né? O peso saudável, então a obesidade está aí também como um fator de risco comprovado, principalmente obesidade abdominal, ali, acúmulo de gordura abdominal. E a questão também dos ultraprocessados, né, que são os alimentos de prateleira, que são cheios de aditivos químicos, muito ricos em amido, que é carboidrato, ou açúcar, ou gordura saturada, né, gordura trans, gordura que é fabricada na indústria, que faz muito mal, são inflamatórias, altamente inflamatórias, e também já é um fator de risco. Então, hoje a alimentação como um todo e das crianças estão cada vez pior. Infelizmente, a gente tem cada vez mais orientação, mas quando a gente vai ver mesmo o consumo alimentar, isso independe do fator
fator socioeconômico, tá? Então, tanto são pessoas, isso já tem pesquisas e estudos, pessoas com alto poder aquisitivo ou não, ou uma renda mais baixa, mas as duas partes estão consumindo mal e alimentando mal as crianças, por questão de tempo mesmo e por questão de oferta muito grande de produtos industrializados. Hoje as pessoas procuram o que é mais fácil, o que está mais fácil de fazer. Às vezes pega lá algo que está ali na embalagem, tira aquela embalagem, ou põe para cozinhar, ou põe no micro-ondas, ou põe no air fry e come e serve para as suas crianças, né? E aquilo ali é muito processado e a gente pergunta até por que a indústria coloca tanto veneno assim nas comidas. E são exatamente essas coisas terríveis que podem causar tantas doenças, inclusive o câncer, que tornam mais saborosas e atrativos, inclusive para as crianças, não é? Isso, exatamente. É justamente para aumentar o tempo de prateleira, né? Para não estragar assim tão rápido, porque o que é recomendação da OMS é a gente ter a base da nossa alimentação de alimentos in natura ou minimamente processados, né? Que é, por exemplo, minimamente processado entra o arroz, o feijão, e o in natura entra as frutas, os vegetais. Então, a nossa base tem que ser isso. Só que isso é perecível. Então, o que vai durar mais, que você vai poder fazer uma compra e deixar ali, ou levar, transportar, são os alimentos industrializados. Então, isso que está facilitando. E também a questão dos aditivos, eles colocam muito para o sabor mesmo, para ficar mais crocante, né? E aí fica mais gostoso. Para dar aquele sabor que a gente não consegue em alimentos in natura, que são sabores criados na indústria. Então, é um sabor totalmente químico, né? Como de tempero industrializado, por exemplo, aquele sabor, assim, a gente só vai conseguir em tempero industrializado, daquelas marcas famosas, né, que a gente fala. Aquilo ali é um sabor que não existe, não é natural, foi criado na indústria e aquilo ali é altamente inflamatório e aí entra como alimento ultraprocessado que está como risco de câncer. Pois é, são alertas, né, que a Renata está fazendo aqui em relação à nutrição e o risco de causar câncer, né, a questão de ficarmos atentos para prevenir, né, o câncer de surgir, né, através do nosso comportamento alimentar, nutricional, né, e, por tabela, né, todos os setores da nossa saúde agradecem também, porque vários profissionais, colegas da Renata que vêm aqui, todos eles em várias especialidades falam que a saúde passa realmente por um comportamento nosso, né, melhor em termos de alimentação, hidratação, atividade física acima de tudo, né, atividades ao ar livre, e tudo isso é um somatório para prevenir doenças. E hoje estamos tratando a nutrição como prevenção do câncer, que é ainda muito tabu falar, muitas pessoas não gostam de falar, mas nós vamos falar, principalmente para ajudar a prevenir. Se puder mudar a cultura e melhorar a vida das pessoas e salvar vidas, esse é o nosso objetivo, eu creio também, logicamente, da Renata. No programa de hoje estamos falando sobre câncer, mas principalmente no aspecto preventivo. Hoje estamos falando da relação da nutrição que comemos e bebemos com o câncer. No primeiro bloco, nós soubemos aqui que câncer tem vários fatores, né? Tem os fatores hereditários e genéticos, ou seja, a mãe, o pai, avô e a avó, a linhagem de família teve um câncer, né? E há uma predisposição daquelas futuras gerações também desenvolverem câncer. Mas não é o único fator. Pode ser que a pessoa passe uma vida inteira, né, sem desenvolver um câncer, tendo no passado familiares diretos, né, com câncer, né? Mas pode ter somados aí fatores que podem potencializar o surgimento desse câncer que já vem de forma genética, principalmente os fatores externos, o nosso modo de viver, o nosso comportamento, nossa alimentação, acima de tudo. Está aqui nos ajudando a entender um pouco mais dessa questão da nutrição e cuidados e prevenção do câncer, a nutricionista Renata Lima, ela que tem uma especialidade, ela trabalha diretamente em relação à nutrição para pacientes oncológicos, está nos ajudando aqui a entender um pouco mais dessa importância de preocuparmos mais do que colocamos na nossa boca, que comemos, que ingerimos e bebemos para evitar o câncer. Bom, falamos sobre a questão de comportamento, sobre processamento, a gente vê que no Brasil, né, recentemente, bem recentemente mesmo, a Vigilância Sanitária tem exigido que as fabricantes coloquem nas embalagens, né, algumas informações. Isso é bem recente, né,
problemão que tem pouco tempo, né? A questão nutricional, a questão da quantidade de sódio, a questão da quantidade de açúcar, e agora tem aquelas lupinhas, estão escrito lá, é coisa nova isso, né? Alto teor de gordura saturada, de açúcar, alguma coisa assim. É um avanço, né? Mas não é o ideal ainda, não é, Renata? Já é um avanço. O ideal seria mesmo diminuir, né, a quantidade desses produtos e a gente orientar mesmo, potencializar a importância dos outros alimentos naturais que a gente falou, né? A leitura dos rótulos, a gente fala muito disso na nutrição, ensina as pessoas sempre que possível, porque o quadrinho lá atrás de informação nutricional e os ingredientes sempre teve em todos os produtos, né, que são industrializados. Então é muito importante as pessoas saberem ler. E como que a gente ensina, né? Porque tem muitos nomes lá que a gente não sabe o significado, nem a gente da nutrição sabe. Não sabe, é aditivo químico, né? É produto químico. Uma lista muito grande, nem precisa comprar o produto. Está cheio de produto químico, porque quanto mais natural, menos ingrediente vai ter que ter naquilo ali, né? Então, é uma das formas. Outra coisa importante é a gente saber que sempre o primeiro ingrediente é o que tem mais no produto. Então, se você vai comprar um chocolate, o primeiro ingrediente, e você quer um chocolate meio amargo, por exemplo, o primeiro ingrediente é açúcar, não é um chocolate que tem a maior parte dele cacau, a maior parte é açúcar. Então já pode descartar também, a não ser que você queira. Pegadinhas ainda que tem que ficar atento ainda ali na prateleira do supermercado, né? Exatamente. Nomes diferentes, primeiro ingrediente, gordura, açúcar, pode descartar. Você vai comprar um pão integral, o primeiro ingrediente dele é farinha de trigo, pode descartar, porque a maior parte dele é trigo. Farinha refinada, não é o que você está buscando, você está buscando um integral, sementes, né? Então, essas coisas que são simples, todo mundo consegue aprender. Quadro de informação, quantidade de caloria, quantidade de carboidrato, às vezes vai ser difícil da gente entender, mas só sabendo mesmo os ingredientes, já está ótimo para poder fazer melhores escolhas. Mas os principais vilões são geralmente, né, o açúcar, né, principalmente... aliás, a gordura, né, principalmente as saturadas, a gordura trans e tudo mais, os altos teores de açúcar que tem, né, o sódio também, né, temos que olhar a questão do sal. Porque às vezes as pessoas falam assim, o sorvete tem açúcar, mas não tem gordura. Tem, e muita. Né? Os biscoitos, São Paulo fala as bolachas, né, os biscoitos que as crianças gostam muito, é doce. Tem açúcar, mas não tem gordura. Tem muito, né? Então, às vezes, a gente nem sabe, mas tem essa informação ali no rótulo. Então, é importante a gente ir no supermercado, dar uma paradinha, né? A gente vai correndo no supermercado, vai julgando tudo ali dentro, dá uma lida para ver, porque pode e vai prevenir a saúde das pessoas. E hoje a gente está com uma vida tão corrida, a gente quer tudo tão fácil, que até as frutas hoje, de verdura, a gente encontra já descascado no supermercado. Então, assim, a gente também, a origem daquela alimentação, o tempo, né, daquele produto também, a gente não sabe quanto tempo que está ali. Então, a gente busca uma facilidade que pode ter um preço muito caro no futuro, não é? Isso, exatamente. É tudo questão de planejamento, né? Isso que a gente fala muito no consultório. Então, vamos planejar, vamos tirar uma horinha ali no domingo ou no sábado para planejar a sua semana, porque realmente fazer todos os dias, preparar todos os dias um lanche, né? Os lanches do dia todo, dá trabalho. Então, às vezes a gente já deixa alguma coisa pronta, né? Para facilitar quando chegar em casa cansado, a gente não ir pro fast food, por exemplo, né? Ou para alguma coisa que não vai ter nutrientes, fator nutricional nenhum, como um pão com manteiga, por exemplo, né? Que a gente só vai ter gordura e carboidrato, e açúcar e sódio. Então, a gente deixando algumas coisas prontas já facilita muito também para quando a gente chegar, a gente conseguir se alimentar melhor. Então, tudo é planejar mesmo a sua semana, porque vale a pena realmente. E quando se fala em nutrição, vou procurar um nutricionista, a primeira visão é de perder peso, né? de emagrecer, nem de ter uma qualidade de vida, mas de emagrecer. Mas tudo vem como consequência, né? Você emagrecendo, você vai estar adquirindo um novo hábito de nutrição, de alimentação, vai estar tirando gordura do seu corpo, vai estar deixando de sobrecarregar o seu organismo, de inflamar o seu organismo. Os benefícios são muitos, né? E não só com relação a câncer, como eu já disse aqui, em todos
as áreas da saúde, essa preocupação com a qualidade da alimentação, ela tem que ser no dia a dia, né? É uma questão, podemos dizer aqui, é forte, mas podemos dizer de vida ou morte, essa mudança de comportamento. É uma escolha que a gente pode fazer, não é? É, exatamente. Quando a gente opta, né, por isso, assim, por alimentar melhor, fazer exercício, a gente respira melhor, a gente dorme melhor, como consequência a gente fica menos estressado, menos triste, melhora o humor, porque tem toda a relação com neurotransmissores, com hormônios do prazer, da sensação de tranquilidade, né, que as pessoas estão aí buscando em medicação a todo custo e aumentando cada vez mais medicações para tentar se sentir feliz, e esquecendo que precisa mudar também os hábitos de vida e às vezes nem está precisando de uma medicação, está precisando de mudar hábitos de vida. Então, assim, a gente fala como prevenção de câncer, essa mudança de hábito, mas a gente tem que falar como melhora de qualidade de vida também, se sentir muito melhor, menos estressado, mais feliz, né, dentro de casa, só de mudar mesmo aí esses comportamentos. E a melhora do corpo, a redução de gordura, né, muitas vezes precisa de reduzir peso, outras vezes precisa de reduzir gordura, aquela gordura abdominal, que é um risco para o câncer, isso daí é uma consequência de mudança de hábito. Então, hoje a gente não fala mais em dieta hipocalórica, em só jejum, comer muito pouco. A gente fala em se alimentar daquilo que o seu corpo precisa para funcionar, para ele mesmo ir gastando essa energia, né, sem deixar você ali perder peso e perdendo massa muscular junto, porque não é o saudável, mas que você perca da forma saudável, da forma que fica mais bonito, né, que melhora a composição corporal, e aí as consequências assim boas para a vida, o resto é consequência boa para a vida, né, vai vir. E se atinge essa situação, esse patamar, os benefícios são duradouros, né? A qualidade de vida melhora e principalmente a prevenção de doenças, em especial o câncer, como nós vimos aqui, que diretamente, ao resumo que a gente pode fazer desse programa, diretamente está ligada ao surgimento do câncer a alimentos, né? Principalmente aqueles que nós hoje buscamos, né? A facilidade, aquilo que desembala e come ou processa rápido, ou faz rápido, né? A frase é maravilhosa, né? A gente desembrulha mais e descasca menos, né? Eu ouço muito falar e é fantástica essa frase. Então vamos buscar alimentar de uma forma mais natural e deixar as outras situações, por exemplo, já foi falado da bebida alcoólica aqui, né? É difícil para você às vezes? Mas pesa na balança, né? O que vale mais a pena? Alguns minutos de alegria e de prazer pelo álcool, ou por uma comida mais doce, ou outra processada, ou uma vida inteira mais prolongada de saúde. É isso que a gente quer com isso, explicar, né? Então a dica é buscar se tornar mais saudável através da alimentação, poupar para uma vida mais longa e com melhor qualidade, né, Renata? Isso mesmo. A gente não falou aqui de nenhum alimento milagroso, né? A gente não existe. Eles tentam muito colocar isso, né? Ou como um vilão ou como milagroso. A gente falou de estilos de vida como um todo. Então, assim, a gente tem também o equilíbrio, né? Então, gosta de comer alguma das coisas que eu coloquei aqui como risco, mas faz atividade física, come os alimentos protetores, né, também, que a gente falou que existem, a gente vai conseguir esse equilíbrio, não vai ficar em risco. Então, tudo é mesmo questão de equilíbrio aí na vida. Equilíbrio. E buscar esse equilíbrio não quer dizer trazer sofrimento. Pelo contrário, é possível, requer planejamento, requer disciplina e com o tempo, com a mudança de culturas, as coisas se tornam mais fáceis e muito melhores para todo mundo. Renata Lima, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, por enriquecer o tema de hoje, né, que sirva de alerta para todo mundo que nos assistiu pela TV, pelas plataformas digitais e que a gente possa salvar as nossas e a vida de muita gente com mudanças de comportamento alimentar. Muito obrigado. Isso mesmo, obrigada a você. E a você, muito obrigado pela sua participação. Pode sugerir seus temas e convidados para nós entrevistarmos aqui através das nossas redes sociais. Continue agora com a programação da TV Rio Doce. Vem aí TVK com John Kennedy na sequência, Veracidade na TV com Rogério Fernandes.